Boa noite, meus queridos amigos do programa Foro de Moscou, começando mais uma edição especial do Foro Entrevista, trazendo aqui os candidatos ao governo e ao Senado. Vamos contar hoje com a presença do Daniel Moraes, que ele é candidato ao governo pelo PSOL, vai conversar com a gente, falar de suas propostas, também das estratégias, também da campanha até aqui, e falar também das perspectivas de governo na visão do Daniel Moraes. Já pedindo as inscrições da nossa audiência qualificada, aqui embaixo no botão inscreva-se, apoie o jornalismo pela democracia, muito importante o apoio de vocês, também se tornando um assinante solidário. Aqui embaixo no botão seja membro, você apoia financeiramente o Foro de Moscou. O Foro de Moscou, habitualmente transmitido ao meio-dia, mas o Foro Entrevista às 8 da noite, então fique sempre ligado com o sininho ativado para receber a notificação assim que a gente subir uma entrevista dos candidatos. Boa noite, Bruno Barreto. Boa noite, William Robson. Boa noite, todo mundo que acompanha o Foro Entrevista. É tanta coisa, Foro de Moscou, Resenha Moscou, Foro Entrevista, os produtos que nós estamos apresentando para essa campanha. Pedir a vocês que curtam, comentem, compartilhem, ativem o sininho ao se inscrever no canal. Se puder ler superchat, super sticker, ajuda a fortalecer o Jornalismo pela Democracia. A gente vai bater um papo agora com o Daniel Moraes, que é candidato ao governo pelo PSOL. Seja muito bem-vindo, Daniel Moraes. Vamos trazê-lo agora aqui para a transmissão. Boa noite, Daniel Moraes. Seja bem-vindo ao Foro Entrevista. Vamos conversar um pouco aí sobre eleições e sobre a sua campanha. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, o grande amigo que está aí conosco também. William, pronto. Eu estou igual a vocês, é tanta coisa que de vez em quando dá um brancozinho aqui, viu, rapaz? Mas faz parte. Agradecer a vocês, né, pelo espaço democrático que está sendo colocado aqui. Estamos participando de todos os espaços que nos são oferecidos, por entender que o aspecto democrático dessas eleições é o principal ponto a ser levado em consideração. E esse espaço que vocês trazem aqui é um espaço que para a gente é muito importante para que a gente possa apresentar nossas propostas, possa apresentar nossas ideias, né? E de como a gente imagina que a gente pode mudar a realidade do Rio Grande do Norte. Muito importante isso aqui. Obrigado mesmo. Muito bem, Daniel. Eu queria que você fizesse uma apresentação sua, né? Falasse quem é o Daniel Moraes e também, já aproveitando depois da apresentação, já responder o meu primeiro questionamento, que é o seguinte. O PSOL, pelo menos você tem conseguido algumas entrevistas falando que pretende aí, apoia o projeto do presidente Lula. Mas é independente do ponto de vista de Estado, ele não vai seguir a governadora Fátima Bezerra. Aí eu queria que você me explicasse como é que está sendo essa articulação aí, mas antes fizesse uma apresentação sobre quem é o Daniel Moraes. Daniel Moraes, eu sou potiguar, tenho 40 anos de idade, sou administrador de formação, certo? Me desenvolvi na atividade política desde os tempos de universidade, né? Quando a gente participava dos espaços de debate e discussão. Sou um cidadão que acredita que a justiça social ela precisa ser feita e esse é o papel do Estado. Promover saúde, promover educação, promover dignidade. E que aqui no Rio Grande do Norte a gente entende que esses são os maiores desafios que se colocam dentro de um momento que a gente tem a democracia, né, colocada sob risco com o atual presidente, mas nós cremos que é possível fazer diferente. Por isso estamos aqui candidatos ao governo do Estado, por acreditar que o Rio Grande do Norte precisa avançar e avançar em muito. E ele só vai avançar quando ele conseguir ter um gestor que se represente pelo povo, que o povo esteja representado nessa gestão. Sobre essa questão do aspecto político também, né? Estou presidente do PSOL desde 2018 aqui no Rio Grande do Norte. Isso é uma coisa que me dá uma responsabilidade muito grande de, nesse processo eleitoral, trazer as pautas do PSOL, o programa do PSOL dentro da sua totalidade para a discussão aqui no Rio Grande do Norte. Porque a gente viu e observou que nesse pleito agora
seria muito necessário que o pessoal apresentasse a sua candidatura aqui no Rio Grande do Norte, e o partido definiu que o nosso nome seria, nesse momento, o nome que está com melhores condições para representar o partido. No caso, Daniel, o PSOL, a nível de Estado aqui, vai apoiar o presidente Lula, mas vai sair de forma independente para o governo, com o seu nome, claro, não quis se aliar à governadora Fátima Bezerra, no campo do progressista, vamos dizer assim. Exatamente. A gente viu, no campo nacional, a gente está apoiando o Lula, né, com muita responsabilidade, porque a gente entende que o Bolsonaro ele representa todo o atraso que o Brasil vive nesse momento, né? Nós retrocedemos aí em 30 anos na política de combate à fome, né? Hoje vemos a fome no Brasil como não se via há muito tempo. Os aspectos democráticos sendo ameaçados dia após dia por Bolsonaro, que ele tenta mostrar que é um candidato que muitas vezes não está atacando essas instituições, quando na verdade a gente vê que ele sempre faz ao contrário. É um candidato que é antidemocrático, é contra a liberdade do povo brasileiro, e nessa condição nós estamos com Lula, por acreditar que a democracia não pode mais sangrar, não pode mais sofrer tantas ameaças. E aqui no Rio Grande do Norte a gente estamos construindo essa candidatura nossa, né, do PSOL, por entendermos que a gestão do PT foi uma gestão que, em muitos pontos, deixou a desejar aqui no Rio Grande do Norte, mas também que agora, quando chegou no ponto alto, que era o momento de se preparar e se organizar para o processo eleitoral, o PT ele abriu mão de condições que o levaram ao governo, né? Quando Fátima se elege, ela se elege tendo Antenor Roberto, do PCdoB, como seu vice, tendo uma candidatura com todas as limitações, mas era uma candidatura ao Senado de Zenaide, e ela chega num momento como agora, né, rifando o senador Jean Paul, então suplente de Fátima, um quadro do próprio PT, rifando o Antenor Roberto também, um quadro histórico da esquerda, e em troca dessas figuras, no lugar de Antenor entra Walter Alves, uma figura que representa uma família que foi ou tem sido derrotada em todos os processos eleitorais, e traz um Carlos Eduardo, que até 2018 se colocou contra a Fátima, defendendo o bolsonarismo na sua essência integral, e agora ele coloca uma cortina, né? Ele se esconde, ou tenta esconder o seu passado e sua história, se colocando enquanto um candidato de esquerda. E isso, para a gente, essas alianças, esse arco de arrumado que foi feito, essa conjuntura aqui que o PT criou local, é uma conjuntura que a gente teme muito, porque o processo eleitoral, ele reflete os próximos 4 anos da gestão do Rio Grande do Norte. E se o povo tirou todo mundo, tirou os alvos, ou tem tirado os alvos do cenário político, e Fátima trazer eles de volta, numa condição dessa, a gente entende que vai ser muito insuficiente essa gestão que vem, e por isso nós colocamos a nossa candidatura para ocupar esse espaço, e não só ocupar o espaço, mas também disputar os rumos da política do Rio Grande do Norte de forma real e concreta. Bruno. Boa noite, Daniel, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso foro entrevista. Daniel, eu já ia perguntar sobre isso aí. O PSOL acabou não fechando com Fátima por causa dessa aproximação das oligarquias. Vocês chegaram a conversar com a governadora, porque o partido, ao longo desses 4 anos, teve uma boa relação com o governo, com Fátima. Isso, vamos lá, Bruno. O PSOL, a gente até apoiou no segundo turno, né, em 2018, tranquilamente, né, era contra Carlos Eduardo, contra um bolsonarista, e isso para a gente tem consciência do nosso lugar, nós sabemos qual é o nosso lado, isso não resta dúvidas. Mas, especificamente, nesse momento, a gente não tinha como validar esse acordo que foi feito. Durante os nossos 4 anos de mandato, Sandro tirou 2 anos e meio de mandato enquanto deputado estadual, né?
sofreu esse golpe, a gente se colocou numa postura de independência. Nós não assumimos nenhum cargo no governo do Estado, nós não fizemos parte de forma direta da gestão, exatamente para que nós pudéssemos ter a nossa condição de contribuir com o que é necessário, com o que está dentro da pauta, o que está dentro da agenda dos trabalhadores e do povo do Rio Grande do Norte, mas também poder fazer as nossas críticas com as coisas que a gente não concorda e que a gente entende que foram insuficientes. Então, nessa condição, a nossa relação ela é respeitosa, é uma relação de compreender e saber que estamos no mesmo lado, politicamente, PSOL e PT, mas nessa atual conjuntura não foi por falta de conversa, e sim por falta de ajuste mesmo, de coesão nesse projeto que no primeiro turno foi proposto pelo PT, e dessa forma nós já tínhamos um acúmulo desde o nosso congresso estadual, que ocorreu ano passado, que o pessoal teria candidatura própria, porque a gente já previa que o cenário seria esse. Eu queria embalar uma segunda pergunta. O pessoal, ele conseguiu um feito extraordinário, que foi eleger um deputado estadual em 2018. Eu fui um dos poucos jornalistas que dizia, o pessoal vai fazer um deputado, porque eu vi que Sandro conseguiu fazer uma organização que eu acho que o pessoal nunca teve até então, e conseguiu montar uma chapa forte de deputado estadual. Ele acabou sendo eleito, depois teve a cassação. Infelizmente, pelo motivo da cassação, realmente pela legislação, não dava para Roberto herdar o mandato. Realmente era Jacó Jacome que tinha que fazer a recontagem, pelo motivo da cassação. Está na regra, infelizmente. Preferia mil vezes alguém do PSOL, por questão ideológica, mas eu não arengo com a realidade. E depois disso, parece que eu fiquei com a sensação de que houve um abalo no PSOL, porque o partido não conseguiu preparar uma nominata no mesmo nível, com a mesma perspectiva que teve em 2018. Daniel, o que aconteceu? Vocês ainda não superaram ainda essa frustração que foi a cassação de Sandro Pimentel, que eu reputo. Se ele fosse Alves Maia Rosado, deixo bem claro aqui para você, ele não teria sido cassado por aquilo. Mas, sendo o motivo da cassação aquele, que foi questão de fraude na prestação de contas, os votos realmente são anulados da chapa. Mas eu reforço a pergunta. Houve um abalo no partido e o partido ainda... Isso acabou influenciando que o partido não conseguiu formar uma nominata naquele mesmo nível? Vamos lá, Bruno. Primeiro, acho que a gente precisa deixar bem claro, certo? Que o entendimento jurídico que se tem sobre o que aconteceu com o Sandro foi... deram uma dose para matar um elefante quando o problema era do tamanho de uma formiga, certo? E, juridicamente, a gente tem aí, Brasil afora, casos que os votos permaneceram no partido. O que aconteceu com o Sandro aqui foi algo assim, sui generis, é um dos primeiros casos no Brasil. Outros casos já foram até revertidos, porém, hoje Jacó ainda é deputado, né? Mas a gente segue na justiça lutando por esse direito que a gente entende que é do PSOL. Primeiro ponto. Segundo, no aspecto político. Ao sair da eleição de 2018, é natural que a gente passe por um processo de reorganização, né? A gente perde um mandato de deputado estadual, que era o maior expoente político que nós tínhamos do partido, era um mandato de deputado estadual, mas em 2020 nós conseguimos a façanha de eleger um vereador na capital, que é o vereador Roberto. Hoje a gente conseguiu manter o nosso mandato na capital. Para esse processo eleitoral de 2022, as dificuldades elas são imensas. Dificuldades no aspecto da conjuntura, tanto nacional como regional, né? A gente aqui, para se posicionar e para conseguir construir as nossas candidaturas proporcionais, a gente teve que reorganizar o partido como um todo, né? A gente está falando de figuras que, como Robério, já é uma figura que tem mais de 60 anos, Sandro, que está fora do contexto até 2026, a cassação dele gerou uma perda do direito político por 8 anos. Então, aí a gente tem Robério, que era uma figura, um expoente, que por motivos pessoais não está participando do processo eleitoral, Sandro, que está fora,
certo? Aí em Mossoró, a gente tinha até Thelma Gugel, que é uma figura histórica nossa, mas que também está passando por questões pessoais, individuais, e não se colocou à disposição. Então, a gente teve que se reorganizar, porque essa turma da vanguarda do partido, por várias situações, não conseguiram e não puderam estar participando desse processo eleitoral. Então, o pessoal está passando por esse processo de depuração, um processo de reorganização. Nós fizemos parte desse trabalho de montagem da chapa de 2018 de forma direta, né? Eu, enquanto presidente do partido, que até então me dedicava exclusivamente a essa questão interna de construção das coisas do partido, tive essa tarefa, conseguimos construir essa nominata, tendo Carlos Alberto como candidato a governador, Salomão Gugel, Maurício Gugel, o professor Luiz Carlos, que são nomes que agora não estão mais no partido. Mas, paciência, né? A política é uma coisa viva, que a cada dia ela tem a sua própria dinâmica, vivemos de fluxos e refluxos, e nesse momento a nossa candidatura ao governo do Estado, ela é uma forma de reconectar, de reagrupar o pessoal, para que a gente possa seguir aí construindo essa ferramenta. Daniel, agora vamos falar um pouquinho de propostas. Você apresentou uma proposta que eu achei muito interessante, que é a proposta do auxílio, um Bolsa Família, né, de R$1.000, de um programa de renda mínima estadual. Não é isso? Não, vamos lá. Vamos lá. O que a gente está propondo é um programa de transferência de renda chamado Renda Potiguar, certo? O Renda Potiguar, a gente estima que será necessário a gente ter 3% do nosso orçamento para destinar essa política de transferência de renda, certo? Essa política visa alcançar um nicho de famílias que estão na condição de vulnerabilidade, né? E aí hoje por hoje, se a gente for olhar o Cade Único, a gente tem algo em torno aí de 400 e poucas mil famílias que estão numa situação que demandariam esse auxílio, mas esse auxílio é um auxílio que vai ser um complemento aos auxílios que já existem do governo federal. Hoje, se a gente entender que é na faixa de R$105, R$110 por pessoa, que se considera uma pessoa numa situação de vulnerabilidade, a gente tenta propor para que cada família conseguisse ter pelo menos esse valor a mais no seu orçamento, para que a gente possa promover dignidade e justiça social através desse programa, o Renda Potiguar. E, Daniel, tem uma outra proposta que eu já tinha observado também em entrevistas anteriores que você tinha concedido, com relação a uma das prioridades, né, de governo do PSOL, no eventual governo do PSOL, seria propor uma contra-reforma da Previdência, né? Desfazer o que a governadora Fátima fez. Mas por que você considera que a reforma da Previdência proposta pela governadora Fátima, executada por ela, não está contente, e o que deveria ser desfeito aí nesse caso? Vamos lá. O PSOL, ele nasce numa dissidência com o PT exatamente nessa condição de uma reforma da Previdência aplicada pelo então presidente Lula, em 2003. E isso é uma das coisas que está na nossa raiz, né? Então, a gente entende que o Rio Grande do Norte passava por um momento de dificuldade financeira, tinham folha de salários atrasados, um déficit previdenciário grande, mas esse preço ele está sendo pago, mais uma vez, pelo trabalhador. Que os saques que foram feitos ao longo do tempo, do Fundo Previdenciário, todos os problemas da falta de contratação, da falta de concurso público, né, o aumento da terceirização, da mão de obra terceirizada na máquina pública, tudo isso foram coisas que pesaram para que a Previdência do Estado chegasse nesse lugar. E aí, nós não acreditamos que o trabalhador seja exclusivamente, ou seja, o responsável por pagar essa conta. Então, enquanto o governo do Estado não conseguiu rever contratos, como o do Arena das Dunas, por um exemplo, que custou aí, ao longo desses 4 anos, se a gente considerar 11 milhões por mês, algo em torno de 500 milhões, que isso aí é um impacto financeiro muito forte, o governo teve força política e disposição para aplicar uma reforma da Previdência que atacou o direito dos trabalhadores, os inativos também, isso aí é uma coisa que para a gente é impossível de a gente conceber,
trabalhadores que passaram sua vida toda contribuindo e na hora que mais precisam terem seu direito cesseado ou tirado um pouco do que já é pouco, e é nessa condição que a gente defende que a gente vai precisar rever, sim, muita coisa sobre isso. Bruno. Daniel, uma das questões mais difíceis para a esquerda lidar é com a segurança pública. Porque existem vários problemas. A gente, na última semana, teve o caso aqui em Mossoró, por exemplo, dos guardas municipais que bateram em 2 pessoas. Tem os fatos isolados, né? Isso. São muito frequentes de agressão da PM. Como a esquerda geralmente toma a crítica, né? Assume a crítica a esses fatos isolados, ela acaba sendo vista como defensora de bandido, numa tentativa de neutralizar o discurso. Como a esquerda deve lidar, na sua opinião, com essa questão da segurança pública e qual a sua proposta para essa área, que é uma área crucial para o país? Vamos lá. Nesse aspecto específico, Bruno, de como a esquerda deve lidar com isso, eu acho que é como todos os gestores, independente disso, né? A gente sabe que a justiça e a polícia, ela tem posições que refletem um aspecto cultural, que é o aspecto do racismo, que é o aspecto das políticas de segregação e de marginalização de uma classe que já é excluída de todos os serviços, ou da grande maioria dos serviços públicos, que o Estado deveria garantir. Então, nós, enquanto esquerda, nós precisamos, sim, propor uma política de segurança pública que defenda a vida. E defender a vida é conseguir tratar os problemas da segurança pública como problemas sociais, que eles são sociais também, né? Existem os problemas que aí são de cunho individual, pessoal mesmo, mas também tem o do cunho coletivo. E coletivamente a gente olha para a nossa população carcerária e a gente vê que quem está preso, infelizmente, é quem não tem acesso ao que o Estado deveria fazer. E na condição das nossas propostas, a gente defende que é impossível falar em segurança pública no Rio Grande do Norte, em específico, se a gente não falar na estruturação das condições de trabalho dos agentes de segurança do Rio Grande do Norte. A gente hoje, essa semana passada, teve aqui em Natal uma delegacia que foi fechada pela Vigilância Sanitária e pela Defesa Civil, que era uma delegacia que estava prestes a cair. Então, como é que a gente quer falar sobre segurança pública se a gente não tem um mínimo de condições para esses trabalhadores, para essas pessoas? A questão da reposição do efetivo. A Polícia Civil no Rio Grande do Norte ela tem um déficit muito grande, muito altíssimo em relação ao seu efetivo. E essa polícia para a gente é a polícia investigativa que traz os maiores resultados. Essa polícia que faz o enfrentamento na rua, no dia a dia, como tu falou aí da Guarda Municipal, que houve esse problema aí em Mossoró, é uma polícia que ela reprime de uma forma muito desproporcional. Então, hoje, o nosso foco na segurança pública é estruturar a máquina da segurança pública no Rio Grande do Norte, conseguir repor esses quadros que faltam hoje dentro da Polícia Civil e também investir muito em tecnologia. A gente sabe que a tecnologia ela facilita demais as investigações, da celeridade, da precisão. A questão das defensorias públicas, a gente precisa também discutir, ampliar isso. E tem um fato, Bruno, também que aconteceu aí, que é uma realidade no Rio Grande do Norte, né? A gente viu agora aí em Encanto, né? Uma senhora jovem, em média 36 anos, se eu não me engano, né? Que foi assassinada pelo seu ex-companheiro, que já tinha prestado queixa na delegacia, mas que não conseguiu encontrar ou não teve acesso a nenhuma política de proteção. Isso também é segurança pública. E nós precisamos cuidar das nossas mulheres para que elas tenham segurança e que elas possam viver. E isso é uma política que a gente vai trazer no nosso programa, que é a construção das casas da mulher brasileira, que são espaços onde as mulheres vão ter delegacia, vão ter defensoria pública, Ministério Público e toda uma política de
condição de segurança para essa mulher num único espaço. Daniel, eu vou fazer aqui uma recapitulação aqui com relação ao PSOL envolvendo o Marcelo Freixo, né? Marcelo Freixo, quando ele deixou o partido, ele disse que um dos propósitos seria porque ele queria aderir a uma frente ampla contra o bolsonarismo. A sua chapa é composta por um outro integrante do PSOL, né? Você, assim, tem evitado alianças com outros partidos? Isso, por exemplo, uma das motivações da saída do Freixo foi exatamente essa, digamos, homogeneidade. O PSOL, principalmente aqui no Estado, pensa da mesma forma de tentar buscar um caminho sem alianças? Vamos lá. Freixo, ele seguiu o caminho dele, natural, né? Ele apostou numa construção ampla, por entender, em algum momento, né, que existiria uma inviabilidade eleitoral para ele. Eu acredito que tenha sido isso e a gente respeita a decisão dele. Mas a gente falar em frente ampla, a gente precisa, antes de falar em frente ampla, a gente precisa falar dos nossos princípios, né? E aí existem coisas que são inegociáveis. Eu prefiro dizer que a gente está construindo uma frente ampla quando eu tenho um vice-governador que é deficiente visual, é o primeiro candidato majoritário deficiente no Brasil, certo? Na história do Brasil. É uma pessoa que representa 28% da nossa população, que são as pessoas com algum tipo de deficiência, e eu prefiro acreditar que essa é a construção de uma frente ampla com o povo, com pessoas que tenham representatividade, não com pessoas que se avocam ou que se colocam numa posição de controlador ou controladora das pessoas, porque é isso muitas vezes que a gente vê quando se faz essa frente ampla. Faz uma frente ampla, se constrói algo com alguém que é um líder, e esse líder traz o seu partido, traz a sua legenda e traz os seus apoiadores. Mas essa realidade hoje a gente vê que ela tem sido muito nociva, né? Eu faço uma pergunta aqui a vocês. Como será a gestão de Fátima Bezerra, se a gente considerar que ela seja reeleita, tendo a todo tempo um vice que é Walter Alves, tendo um senador que não é mais um senador do PT, como ela teve ao longo do seu mandato agora, vai ser um senador do PDT, que pode amanhã mudar de lado, tranquilamente, porque ele tem essa condição. Então, frente ampla é isso? A gente não concorda com esse tipo de frente ampla. A gente prefere uma frente ampla que tenha representatividade popular, muito mais do que a representatividade institucional. Daniel, pegando esse gancho, já que a gente acabou voltando para esse tema, em um segundo turno, Fátima Fábio Dantas, que é pouco provável, mais provável se houver segundo turno, Fátima versus Stevenson. Qual seria a posição do PSOL? Eu não tenho como te falar, Bruno, agora especificamente qual seria a posição do PSOL. Mas, como eu te falei, nós temos consciência de que lado nós estamos. Com qualquer candidato bolsonarista, é impossível que nós venhamos a caminhar. Acredito que com uma possível Fátima no segundo turno, a gente vai precisar apresentar pontos que para a gente são problemas, para que a gente possa discutir essa possibilidade de apoio, certo? Mas não é algo que a gente dá como efetivo, como já ajustado, não. Muito pelo contrário. O pessoal nacionalmente, para aderir à candidatura de Lula, apresentou um programa com vários pontos, e alguns desses pontos eles têm sido incrementados e implementados no programa de governo de Lula. E caso isso aconteça aqui no Rio Grande do Norte, nós deveremos discutir da mesma forma. Não será algo tão simples, não. Beleza? Acho que a gente precisa deixar isso assim bem claro e sendo muito honesto. Daniel, você falou de algumas propostas, mas eu queria que você fizesse aí um diagnóstico do Estado, né? Como é que você vê a situação, principalmente fiscal, de infraestrutura, pontos que você acha que são sensíveis aí, que você vislumbra aí no eventual governo? Certo, vamos lá. A gente fala muito em desenvolver o Rio Grande do Norte, né? Mas na nossa leitura e na nossa linha de proposta,
a gente precisa pensar que a gente precisa desenvolver as pessoas do Rio Grande do Norte. Nosso foco é no cidadão, é no homem, na mulher do campo e nas pessoas que estão na cidade. Então, é impossível a gente seguir no estado onde aproximadamente 1 milhão de pessoas não sabem o que vão comer daqui a pouco ou mais tarde. É impossível a gente pensar que a gente vai seguir no estado ou vai estar governador de um estado se mantendo com 14% dos analfabetos, numa taxa altíssima de analfabetismo. É impossível a gente discutir um estado sem falar que o Rio Grande do Norte hoje é o segundo estado com a maior taxa de evasão do ensino médio. Então, esses são os pontos principais. Eu falei agora sobre esses pontos para dizer que é necessário pensar em infraestrutura, sim. É necessário pensarmos nas nossas estradas, é necessário pensarmos na construção e no apoio de armazéns populares. Armazéns populares é uma proposta nossa, onde nós construiremos 10 armazéns populares no Rio Grande do Norte, onde a população que esteja inscrito no Cade Único vai poder comprar produtos da agricultura familiar ao preço justo, e o governo do estado vai estar dando um apoio, subsidiando parte dessa compra, do valor do produto, e a gente vai estar estimulando a agricultura familiar, o cooperativismo, o associativismo. Esses são os principais pontos que a gente acredita que a gente pode mudar a realidade do Rio Grande do Norte, partindo por isso aí. É do povo para o povo. As demais questões a gente vai discutindo e debatendo. Quando a gente fala na questão fiscal do Rio Grande do Norte, a gente vê aí que o Rio Grande do Norte, agora, por essa política de Bolsonaro, né, essa política eleitoreira que ele fez, está apontando um cenário que pode perder muitos recursos. E a gente tem que conseguir discutir e entender como é que isso vai ser revisto. E é por isso que é muito importante a gente conseguir eleger Lula presidente, porque a gente sabe que a sensibilidade e a condição de dar resposta para essas políticas sociais, essas políticas de transformação, ela está muito mais associada a uma eleição de Lula do que a um continuismo desse governo Bolsonaro. Bruno. Daniel, em sendo eleito, vai precisar formar maioria na Assembleia. Certamente você não seria eleito com maioria. A maioria dos governadores aqui no estado não conseguem isso. Como é que em que bases o senhor discutiria a formação de uma maioria na Assembleia? Certo. Bruno, isso é um ponto que a gente fala com bastante tranquilidade, né, sobre essa questão de maioria na Assembleia. Se a gente for eleito governador do Rio Grande do Norte, a gente vai ser eleito com maioria do povo, né? Então, é esse povo que a gente precisa se fazer representar na Assembleia. É esse povo que a gente vai precisar colocar para discutir com os deputados que eles elegeram. Eu acredito que o pessoal possa eleger um deputado estadual também, e através desse mandato a gente construir todas as relações com a Assembleia. É necessário isso, é necessário a gente entender isso. Mas a gente também tem algumas políticas que a gente propõe no nosso plano de governo, que é uma política da criação de conselhos regionais, onde a gente vai ter nesses conselhos a população, as organizações civis daqueles municípios, representante da Câmara dos Vereadores, representante das prefeituras, mas que a gente quer fazer uma gestão muito mais democrática, muito mais ouvindo o povo. Porque é uma pergunta que eu faço aos deputados que forem eleitos, já vou deixar feita. Será que os eleitores desses deputados não estarão querendo mudar a realidade do Rio Grande do Norte? Então a gente vai ter que construir um governo que vai ter representatividade popular real. A gente quer propor uma movimentação e uma mobilização constante sobre todas as pautas que sejam em defesa do povo, e ninguém melhor do que o povo para defender os seus interesses. Um tema, estava desligado aqui o microfone, um tema que você também tem discutido bastante, Daniel, nas suas entrevistas, é a exploração de energias renováveis, né? Uhum. E você disse que o pessoal vai trazer para a discussão um marco sobre a exploração de energias renováveis. Aí você disse, a gente não pode simplesmente comprar esse discurso e achar que o RN vai resolver os problemas do Brasil sem a gente conseguir resolver os nossos problemas. Esse tema também ele é muito abordado pelo PT, principalmente no
no mandato de Jean Paul Prats, que veio falando de energias renováveis, e a gente pode até dizer que o Estado passou por uma transformação, principalmente nas energias eólicas e tal. Qual seria a novidade a mais, um acréscimo a mais, ou um parâmetro além do que já está colocado agora, até aqui, pelo PT, né, no governo Fátima, e também no mandato do Jean? Vamos lá. Da forma como a energia eólica ou as energias renováveis estão sendo exploradas no Rio Grande do Norte, existe muita coisa a ser discutida e observada. A gente não tem como dizer que a energia eólica não trouxe, de alguma forma, benefícios ao Rio Grande do Norte, tanto no aspecto econômico como no aspecto social, mas a gente não pode dizer que a coisa como está tem sido uma solução para todo mundo. A gente tem participado de alguns espaços de discussão, vamos até participar de um agora também sobre isso, e um deles, o tema é para quem sobram esses ventos, que a gente participou uma atividade com a Caritas. Essa discussão da energia renovável, a gente precisa ter aqui no nosso estado um marco regulatório sobre isso. Hoje, as empresas que vêm se instalar aqui no Rio Grande do Norte, muitas delas têm passado por problemas aonde esses aerogeradores estão instalados. As populações, os povos originários, as pessoas que já são daquela localidade, têm passado por muitas dificuldades e não têm conseguido, minimamente, terem sido ouvidas. Então, o que é que a gente hoje discute, certo? O Seridó hoje se transformou numa grande área de energia eólica, mas a gente precisa escutar lá o povo, porque o valor que se paga, o que se tem por pagamento ao dono da terra que está lá, muitas vezes não está resolvendo os problemas que essa energia eólica está gerando. A gente tem visto aí problemas nas dunas do Rosado, a gente tem visto problemas na região de Exu Queimado, a gente tem visto problemas na própria região do Seridó. Então, é preciso encontrar um equilíbrio. O meio ambiente, ele precisa estar equilibrado. A gente precisa construir uma perspectiva, olhar também com uma perspectiva sobre o ecossocialismo nessa transição energética. E para nós termos essa transição energética, a gente precisa, sim, ter um marco regulatório aqui no Rio Grande do Norte para isso. Bruno. Vamos lá, acho que a nossa última pergunta Isso. Tivemos aí a pandemia. Como é que você analisa a questão da saúde aqui no estado? O que é que você faria diferente da governadora Fátima? Bruno, a pandemia ela foi um momento duro para todo mundo, né? E principalmente tendo um presidente como o Bolsonaro num momento tão difícil para o país, né? A gente perdeu aí mais de 700 mil vidas, né? Eu acho que chegou a esse número já. E a gente viu que a vacina foi a principal causa de tantas mortes. Mas, para além disso, a gente sabe que durante esse período pandêmico, houveram muitos recursos que foram destinados para a saúde. A gente acredita que a saúde do Rio Grande do Norte ela poderia ter sido estruturada de uma forma a hoje nós estarmos usufruindo de estruturas e de equipamentos que foram adquiridos nesse período. Eu faço uma pergunta a vocês. Aí no Tarcísio Maia, deixou de ter fila, deixou de ter maca na porta, ambulância aí esperando? Não. Isso é um problema. Com os recursos que vieram da pandemia, a gente podia ter mudado essa realidade. Aqui em Natal, o Alfredo Gugel segue com a mesma realidade. As unidades básicas de saúde, os hospitais regionais, passam pelas mesmas dificuldades. Então, assim, o que nós teríamos feito diferente, eu acho que seria na condição de estruturar a saúde do Estado para que, independente do período de pandemia, quando ele passar, a gente ter equipamentos para atender a população de forma plena, assim como foi durante a pandemia. Não ter tido uma política paliativa, e sim ter aproveitado aquele momento para ter uma política de estruturante e de forma definitiva na saúde do Rio Grande do Norte. Daniel, a gente queria agradecer a sua participação aqui no Foro Entrevista, conversando com a gente, falando suas propostas, fazendo suas análises também. Queria deixar o espaço aberto aqui para as considerações finais
e dizer, né, que o espaço aqui no Foro de Moscou, não apenas no Foro Entrevista, mas no Foro de Moscou vai estar sempre aberto aí para você e para o pessoal. Beleza. Eu quero agradecer a Bruno, agradecer ao William, agradecer aí a todos que estão acompanhando aí o Foro de Moscou, espaço importantíssimo aí que é construído por vocês de forma democrática. Nós estamos construindo nosso programa de governo a muitas mãos, a muitas mentes, a muitos corações, porque a gente acredita que é possível mudar o Rio Grande do Norte. A gente sabe que muitos avanços foram feitos, mas a gente vê que tem muita coisa que ainda precisa melhorar. E para mudar de verdade, é necessário se construir uma gestão sem estar amarrado com essas oligarquias, sem ter tantos e tantas que já estão contando dias e horas para assumir o governo do Estado e lotear ele em cargos comissionados, em contratos que muitas vezes lesam a máquina pública. Então, por isso que nós estamos aqui para dizer que existe um caminho, que existe uma candidatura que verdadeiramente hoje representa o povo sem ter medo, porque nós não temos acordo com ninguém, o nosso acordo é só com o povo, beleza? Então, nos siga aí nas redes sociais, Daniel Moraes com 2N50, acompanhe nossas propostas, a gente tem um podcast também que a gente tem feito aí semanalmente, acompanhe nos programas eleitorais que já começaram e em breve a gente vai estar aí em Mossoró, a gente deve estar aí na sexta-feira, aí em Mossoró a gente vai ter uma agenda agora aí, Riachuelo, Angicos, Açu, e vamos até Mossoró também para poder estar conversando aí com todo o pessoal do Rio Grande do Norte e apresentando nossas propostas. Desde já, muito obrigado a vocês e tenham uma boa noite. Obrigado, Daniel. Obrigado, Daniel. Boa noite. É isso, Bruno. Terminamos mais um Foro Entrevista. Lembrando aí para a nossa audiência, clique no gostei, vamos apoiar o Foro Entrevista, o Resenha Moscou, esses produtos aí da Agência Moscou durante o período das eleições. Vamos voltar aí com novas entrevistas aí, vamos anunciando o decorrer aí das nossas transmissões. Não é isso, Bruno? É isso aí, William. Vamos ficando por aqui e até o próximo Foro Entrevista.